Olá, meu aluno, olá, minha aluna, olá, concurseiros, olá, concurseiras. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Na aula de hoje, nós estudando por questões, nós vamos falar sobre organização do Estado, aquela parte lá do artigo 18 até lá o artigo 33, que é muito importante, que cai com muita frequência nas provas de concurso. E a CESP fez uma questão bem interessante de múltipla escolha, CESP e Sebrasp, né? Sebrasp e CESP, fez uma questão de múltipla escolha bem interessante a esse respeito. E a gente vai trabalhar na aula de hoje organização de Estado, trazendo vários conteúdos, vários temas da organização de Estado, que poderiam ser uma questão de certo ou errado. Cada alternativa dali poderia ser uma questão de certo ou errado. E, na verdade, ela fez uma questão de múltipla escolha que a gente vai realizar ela agora. Vou colocar na tela aqui para vocês. Então, de olho na tela, nossa questão, deixa eu pegar minha caneta aqui. Nossa questão é a seguinte: acerca da organização dos estados, é correto afirmar que... Então, lá na parte de organização do estado, que começa no artigo 18, vai até o artigo 36, que se a gente pegar a intervenção, né, antes de chegar na administração pública, mas tudo é organização do estado. Letra A criação de um território é regulada por lei ordinária. Tá errado, né, gente? A criação de território está definido lá no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal, é regulado por lei complementar. Artigo 18, parágrafo 2º vai dizer que é lei complementar, certo? Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se eu acho uma Constituição aqui, ó. Deixa eu pegar uma Constituição, colocar aqui para vocês, ó. Colocar aqui essa Constituição aqui para vocês. Olha só. Diz assim o artigo 18, parágrafo 2º, ó. Os territórios federais integram a União, os territórios federais são autarquias, né? Autarquias federais, os territórios federais, certo? É importante a gente destacar isso, né? Os territórios não são entes autônomos, tá? Eles não têm autonomia, eles são autarquias federais. Os territórios são autarquias federais, tá? Então é importante a gente entender isso, a gente compreender esse ponto, a gente ordenar essas discussões. Beleza? Então, 18, parágrafo 2º é o tópico trazendo, então, territórios. Só para a criação de territórios tem que ter lei complementar. Lei complementar é a questão envolvendo os territórios. Ó, artigo 18, parágrafo 2º. Territórios federais integram a União. Sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Então, para criar territórios, precisa de lei complementar. Beleza? Voltando aqui para a letra A agora. Letra A, fora então. Tá errado exatamente pela questão de dizer que é regulado por lei ordinária e não é lei complementar. B. Os Estados-membros compete explorar serviços locais de gás canalizado. Cara, gás canalizado, falou em gás canalizado, corre para Estado. É Estado. Competência administrativa dos estados, competência de explorar os serviços de gás canalizado, regular essa questão também da exploração dos serviços, tudo isso é competência do Estado, dos Estados-membros, ou seja, dos 26 Estados-membros. Então, aos Estados-membros compete explorar os serviços de locais de gás canalizado? Sim. 25, parágrafo 2º. 25, parágrafo 2º vai trazer essa competência que toca aos estados, que é de legislar, né, ou melhor, administrar as questões envolvendo serviços locais de gás canalizado. Certo? Vamos ver as outras, por que elas estão erradas. Então, se a gente chegou aqui na letra B, entendendo que a letra B está certa. C. A iniciativa popular no processo legislativo estadual não é admitida. Gente, não existe nenhuma proibição, muito pelo contrário, o artigo 27 traz a possibilidade da gente ter iniciativa popular, certo? Nos estados e também iniciativa popular nos municípios. É uma forma de democracia direta e é possível, sim, a iniciativa popular, tanto em municípios, projetos de lei de iniciativa popular, tanto nos municípios quanto nos estados. É possível, sim. A iniciativa popular no processo legislativo estadual não é admitida. Está errado. Ela é admitida, está prevista, inclusive, lá no artigo 27. Se a gente pegar aqui o artigo 27... Deixa eu ver aqui. Pegando o artigo 27 aqui, ó, vou achar aqui o artigo 27 rapidinho, eu consigo achar para vocês já essa justificativa aqui. Ó, passando aqui, estou pegando aqui a Constituição do Planalto, ó, você já consegue ver. Vamos ver. Ó, 27, está aqui da Constituição, certo? Parágrafo 4º. Lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então, 27, parágrafo 4º, traz exatamente a possibilidade de
termos projetos de lei de iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então, esse negócio que não é admitido, tá errado, letra C, ok? Deixa eu pegar aqui apagar aqui, que é importante aqui a gente ter certinho. Então, deixa eu riscar aqui a letra C, né? Que traz a iniciativa popular no processo legislativo estadual não é admitida. Ela é admitida. Letra D. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados-membros para legislar. Bom, esse tópico é um tópico que tem que dominar a competência. A competência que a gente está falando aqui é de competência legislativa concorrente. Porque na competência legislativa concorrente, nós temos a União fazendo as regras gerais e os estados suplementando a legislação, fazendo as regras específicas, suplementando a legislação. Isso está previsto lá no artigo 24, parágrafo 1º e 24, parágrafo 2º. Ou seja, na competência legislativa concorrente, lá do artigo 24, competência legislativa concorrente do artigo 24, a gente tem a União fazendo as regras gerais, os estados fazendo as regras específicas, suplementando a legislação geral da União, os estados e o Distrito Federal. Portanto, a letra D, que traz a competência da União para legislar sob normas gerais, exclui a competência suplementar dos estados-membros para legislar? Não, está errado. A competência da União para legislar sob normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, certo? Não exclui a competência suplementar dos estados. Por quê? Porque na competência legislativa concorrente, a União faz as regras gerais e os estados fazem as regras específicas, suplementam a legislação. Portanto, o que está previsto lá no artigo 24, parágrafo 1º e parágrafo 2º. E na letra E, nós temos, ou letra E, o texto constitucional autoriza a criação de tribunais de contas municipais. Não autoriza. Deixa eu vou pegar aqui, inclusive, o texto constitucional aqui para vocês e vou lá no 31, que é lá que está isso. Ó. 31 vai dizer assim, ó. 31 fala da fiscalização dos municípios, pelo Poder Legislativo, tribunais de contas, e o 31, parágrafo 4º, diz assim: é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Ou seja, a Constituição de 88 proibiu a criação de órgãos de contas municipais. Ela não determinou sua extinção. Portanto, é possível a existência ainda de 2 tribunais de contas municipais que já existiam antes da Constituição de 88, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Coincidentemente, as 2 maiores cidades do país. Claro que esses tribunais de contas até são necessários, porque o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo são maiores que muitos estados em população. Então, é necessário realmente um tribunal de contas para eles. Não teria o sentido de tirar o tribunal de contas municipal dessas 2 cidades e colocá-los junto a um tribunal de contas estadual, com a competência de analisar todas as contas de todos os municípios do estado, mais a conta dessas grandes cidades, dessas grandes metrópoles. Então, a Constituição proibiu a criação de novos tribunais de contas municipais, mas não determinou a extinção dos já existentes. Existem 2, tá? Que é o Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas Municipal do município de São Paulo, tá? Então, 31, parágrafo 4º, veda a criação. Portanto, ó, se a gente pegar aqui, o texto constitucional autoriza a criação de tribunais de contas municipais? Não autoriza. 31, parágrafo 4º, proíbe, né? 31, parágrafo 4º, proíbe a criação de novos tribunais de contas municipais. Beleza? Portanto, realmente nosso gabarito, letra B de bola, letra B de Brasil, B de bola, trazendo exatamente que os Estados-membros compete explorar serviços locais de gás canalizado, conforme a gente consegue ver aqui, ó, artigo 25, lá no 25, parágrafo 2º. 25 caput diz que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição. Então aqui nós temos o advento da Constituição Estadual, aqui a presença no caput do artigo 25 do poder constituinte derivado decorrente, e temos ainda a questão do princípio constitucional da simetria, que é a obrigação dos estados de seguirem, né, a simetria constitucional proposta, né, na Constituição Federal. E o parágrafo 2º diz: cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado
na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, vejam, parágrafo 2º, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, certo? Na forma da lei. Então, competência dos estados, artigo 25, parágrafo 2º, nosso gabarito, letra B de bola, B de Brasil. Esse é o nosso gabarito, pessoal. Tô indo nessa, então, e eu volto no próximo vídeo trazendo mais discussões a respeito do nosso estudo por questões. Bora estudar, time. Valeu, tchau, tchau.